Shalom, shalom, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos para mais um estudo da nossa Haftará. Haftará essa de número 12, que vai estar no livro de 1 a Reis, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 12, amados. Mais um encontro, da nossa Haftará. Nós estivemos ausentes num período de descanso, num período que estamos aí recarregando, nossas baterias, mas estamos revigorados para um novo ciclo que se começa na nossa igreja, e também dando continuidade ao nosso importante estudo da nossa Haftará. Primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que Ele possa mais uma vez abençoar o nosso estudo, amém? Amado Deus, grandioso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, que estamos aqui reunidos, ó Pai, para mais esse estudo da Sua Palavra, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo as nossas mentes, ó Pai, nos dando entendimento através do Espírito Santo, ó Pai, para compreendermos, ó Pai, a Sua Palavra e aquilo que está escrito, ó Pai, na Sua mensagem, ó Deus. Ó Pai, esteja nos capacitando cada dia mais. Nos tira do raso, ó Pai, nos leva a águas profundas, Senhor. É o que eu peço em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então, irmãos, sem delongas, vamos fazer a leitura desse texto que está em primeiro livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu voltares, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que traziam nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cães, que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baruim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanim. Porém ele saiu e encontrasse comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é um homem sábio, e bem saberás que lhe hás de fazer para que faças com que suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém
33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou de sobremaneira. Amém? Então, irmãos, temos aqui esse estudo nosso hoje falando sobre a sucessão do trono de Israel. Por 40 anos, o rei Davi, ele governou Israel, sendo considerado até hoje um dos principais ou o principal rei de Israel, o rei Davi, que foi sucessor do rei Saul. E aqui nós vemos que ele está no seu leito de morte e ele vai dar conselhos ao seu filho, que foi escolhido para ser o seu sucessor, o seu filho Salomão. Vemos nesse texto do livro de Reis, os conselhos que o rei Davi dá para o seu sucessor e filho Salomão. No texto vemos a valiosa herança da fé. Nós vemos aqui que o rei Davi, ele passa isso para Salomão. A principal herança que ele passa ao seu filho é a fé que o moveu, a fé que o fez segundo o coração de Deus. E é essa fé que ele quer transmitir ao seu filho Salomão. Davi, meus irmãos, já havia passado por grandes experiências ao longo da sua vida. Ele já tinha matado leões, ursos, derrubado gigantes. Então, Davi, conquistado o seu reino através de várias guerras com reinos vizinhos, né? Ele aumentou o poder do reino de Israel. Então, nós vemos que Davi, ele já tinha passado por várias experiências ao longo da sua vida. Então, Davi, no seu leito de morte, era um homem que estava dotado de muita sabedoria. Então, ele sabia o que era receber, ele tinha a experiência, né, de receber grandiosas bênçãos do Eterno, por causa da sua obediência, mas também ele sabia como era ele ter passado em sua vida por várias adversidades, devido a quê? A sua rebeldia à palavra de Deus. Nós que conhecemos a história do rei Davi, nós sabemos que o rei Davi, ele teve várias bênçãos quando ele estava obediente e seguindo os mandamentos do Senhor, mas a partir do momento que ele se torna desobediente, ele tem várias experiências amargas, várias adversidades e várias provações que o próprio Deus ele coloca na vida de Davi para tornar ele uma pessoa melhor. Então, Davi ele vai passar por muitas adversidades, mas por quê? Porque em um determinado momento da vida do rei Davi, ele foi rebelde, ele foi desobediente à palavra de Deus. E é esse tipo de conselho que ele dá ao seu filho, Salomão, para que ande correto, ande de acordo com os estatutos e os mandamentos. Agora, na sua velhice, o rei Davi aconselha ao seu filho e sucessor a seguir os passos da fé. Ele orientou Salomão a se comprometer com a verdade do Eterno, a ser fiel ao nosso Abba Pai e a lhe obedecer. Se assim procedesse Salomão, seria muito bem sucedido em tudo. Com isso, meus irmãos, o maior bem que o rei Davi deixou ao seu filho foi a riqueza da fé. Esse é o melhor legado que um pai pode deixar para os seus filhos. Se nós crermos e se nós nos submetermos à autoridade de Deus, nós teremos um futuro abençoado. E isso é de grande valia para que nós temos essa obrigação, nós como discípulos de Yeshua, como fiéis filhos de Deus, nós temos essa obrigação de passar isso para os nossos filhos, para que eles possam ter um futuro abençoado. Amém? Aleluia. Davi também,
instruiu. E nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e seja homem. Esse é um conselho que Davi dá a Salomão. Seja homem. Seja homem. Então, esse é um recado que eu tenho para passar para os homens da nossa Beit, para todos os homens que irão assistir esse vídeo através do YouTube. Irmãos, que nós possamos seguir o conselho do rei Davi que deu para Salomão. Seja um homem que governa a sua casa, seja um homem que, porque através de Deus, através de Yeshua HaMashiach, Deus nos deu o governo. Então que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Aos varões da igreja, essa é a chave. Seja homem e assuma o governo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua congregação, na igreja, que possamos exercer o governo e autoridade que foi concedida pelo Pai através de Yeshua, que possamos deixar as coisas de menino, como o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que possamos deixar as coisas de menino. Amém? Aleluia! Então, que possamos assumir a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade porque o rei Davi, ele sabe que Salomão, ele está para exercer a função de governo. Ele está prestes a assumir. Então, ele dá esse conselho para o seu filho: seja homem, porque você vai assumir uma posição de governo. E se Yeshua nos dá essa posição, que nós possamos deixar de sermos meninos e passar a assumir as nossas responsabilidades. Nós, as nossas esposas, elas caminham lado a lado nessa missão. Então, mas que nós possamos também assumir as nossas responsabilidades como homens, porque muitas vezes nós estamos vendo homens que estão cada vez mais fugindo das suas responsabilidades, cada vez mais fragilizados, homens que não querem assumir a sua responsabilidade na igreja. Nós vemos que muitas e muitas igrejas hoje em dia, o principal, quem está carregando o piano são as nossas mulheres. São elas que estão tendo responsabilidades, muitas das vezes na intercessão, no louvor. Então, que nós possamos também ter essa responsabilidade de assumir esses trabalhos na igreja, não ficarmos na retaguarda. Nós também temos a obrigação de estar à frente dos trabalhos da igreja. Então, que nós possamos ter esse resgate de compromisso com, não só na igreja, mas na nossa casa, no nosso lar, esse compromisso de estar ali com a nossa esposa ao nosso lado, mas que nós possamos ter atitude como homem, como marido, como sacerdote das nossas casas. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então está na hora da gente parar de meninice. Está na hora de nós assumirmos, nós como homens, assumirmos as nossas responsabilidades, assumirmos a frente da batalha e não ficar esperando a atitude das nossas esposas,
a atitude da nossa esposa para ir para a igreja e a gente acompanhar. Não, que nós possamos ter atitude no reino, que nós possamos assumir o nosso papel de sacerdotes do reino, de reis, e é isso que Yeshua espera de nós. Amém? Que sejamos, irmãos, fortes e corajosos, como está escrito no livro de Josué, no capítulo 9. Deus, quando Josué está lá, inseguro, aflito, porque ele iria assumir o lugar de Moisés, Deus, ele fala para Josué: seja forte, seja corajoso. Então, que nós possamos ser também fortes e corajosos e não desanimar. Então, esse é o conselho baseado também, eu creio, nos livros da Torá, que eu creio que o rei Davi, que era um estudioso dos livros da Torá, então eu creio que ele também, baseado nesses ensinamentos da Torá, ele passou para o seu filho, para ser forte, para ser homem, para ser corajoso. E para o quê? Meditar na lei de dia e de noite. Então, não te mandei eu, Josué capítulo 1, versículo 9. Esforça-te, a mesma coisa que Davi falou para Salomão. Esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime, não te espantes, seja homem, porque, isso aqui é Deus falando para Josué, porque eu sou o Senhor teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Podemos notar também que antes disso, no versículo 7, o Eterno ele fala para Josué: tão somente, novamente, esforça-te, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita na lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nós vemos aqui, irmãos, que o conselho que o rei Davi dá para Salomão nada mais é baseado no conselho que o Eterno dá a Josué. Está praticamente aqui o mesmo contexto que o Eterno passa para Josué, Davi agora passa para o seu filho, porque ele sabe que a palavra do Eterno é uma palavra que é incontestável e é uma palavra que sempre vai o quê? Trazer sucesso, prosperidade. Então, nós vemos que o rei Davi, um homem sábio, fez o quê? Apenas passou o que o Eterno tinha falado para Josué. Então, que nós possamos seguir os ensinamentos de Deus através de Josué e seguir também os ensinamentos que Davi passou para o seu filho Salomão. Que possamos, meus irmãos, meditar nas Escrituras de dia e de noite, que possamos buscar sabedoria com os nossos ouvidos atentos aos conselhos dos sábios. Ontem nós tivemos uma importante mensagem, e essa mensagem fica lá no Facebook, na página lá do Facebook da Beit Rio de Leão. Então nós tivemos uma linda palavra ontem do nosso irmão Aguinaldo, e eu depois até comentei com ele que eu já tinha colocado esse estudo no papel, porque o Espírito Santo já tinha, através do Espírito Santo, ele já tinha passado isso para mim, os versículos que eu iria falar nesse estudo, e foi praticamente
algumas desses ensinamentos que estão nesse estudo tem contido também o que? Na mensagem ontem do irmão Aguinaldo. Então eu falei com o irmão Aguinaldo, irmão, eu estava já para gravar essa Haftará, mas aprove o Senhor que essa Haftará fosse depois da mensagem que está conectada com essa Haftará, a mensagem do irmão Aguinaldo ontem. Então eu fiquei muito feliz porque nós vemos que o Espírito Santo tem falado conosco na Beit, nós estamos alinhados com o Espírito Santo, as nossas palavras sempre estão alinhadas, porque nós estamos buscando, através da pastora Cristiane, através do estudo da Paraxá com a irmã Alane, nós estamos buscando esse alinhamento. E o Espírito Santo tem falado grandemente aos nossos corações, Yeshua, o nosso eterno Pai, tem sido bênção, porque nós vemos que nós estamos sincronizados com o caminhar profético do nosso eterno Pai. Amém? Então, que nós possamos seguir. A pregação do irmão Aguinaldo ontem foi sobre o Salmo, capítulo 1. Então, que nós possamos seguir o conselho dos sábios, que nós possamos estar próximo a pessoas que vão passar bons conselhos para nós, conselhos de sabedoria, como está em Provérbios. Eu já estou encerrando, vou encerrar com esse versículo que está em Provérbios, porque Davi, o rei Davi, nós vemos no final da sua vida, que ele se tornou um homem extremamente sábio, e essa sabedoria ele estava ali passando para o seu filho Salomão. Então, Provérbios, 19, versículo 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Isso era o que o rei Davi se tornou, um homem sábio nos seus últimos dias, porque ele foi um homem que ouviu muitos conselhos, principalmente do seu profeta Natanael. Então, ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração de um homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Que nós possamos também buscar o conselho do nosso Pai Celestial, através da leitura, da meditação, da palavra, dia e noite, buscando o entendimento e buscando, porque aqui na palavra de Deus nós temos vários conselhos a serem seguidos, conselhos que o nosso Senhor deixou, conselhos que Yeshua HaMashiach também trouxe para nós nos evangelhos. Então, nós temos uma fonte inesgotável de conselhos. Além de ouvirmos os conselhos dos sábios, daquelas pessoas que têm conhecimento para passar para a gente, nós também temos aqui uma fonte de conselhos e de conhecimento. E que nós possamos pedir entendimento e que nós possamos meditar na palavra dia e noite e seguirmos o conselho. Porque, irmãos, é tempo de nós estarmos aprofundando a nossa vida, aprofundando a nossa vida espiritual. Chega, já não cabe nós ficarmos no raso, com água no calcanhar. Nós precisamos avançar e cada vez ficar no fluir das águas, e ter esse desejo de não ficarmos estáticos, de não sermos omissos, de buscarmos responsabilidade, de não ficar preso, que nós possamos avançar e pedir água na cintura,
no pescoço, que nós possamos buscar essa plenitude, que nós possamos mergulhar no profético, que nós possamos deixar de estarmos acomodados. É tempo de estarmos enterrando a acomodação. Chega de estarmos acomodados. Vamos avançar, vamos buscar, vamos pregar o Evangelho. Nós temos aquela ampulheta do tempo, né? E chegou a hora, irmãos. Não podemos mais ficar estagnados. É tempo de estar movimentando. É tempo do ide. É tempo de levar a palavra. É tempo de buscar e é tempo de executar. Que esse ciclo novo que nós já entramos, que nós possamos estar acelerar esse processo, que nós possamos estar motivados a fluir no rio, nas águas, que é Yeshua, que é a água da vida. Que Deus possa estar nos capacitando e que nós possamos estar animados e possamos estar dispostos em levar a sua palavra e viver o profético, viver de maneira sobrenatural. Nós não podemos mais deixar de buscar viver o sobrenatural. Nós temos que estar buscando cada dia mais fome e sede da palavra, fome e sede de Yeshua, fome e sede do Eterno Pai, e que o Espírito Santo possa estar conosco, nos preenchendo dia e noite. Amém? Que essa palavra esteja no coração de vocês, que essa palavra possa estar dando ânimo a todos e aos irmãos, e eu me incluo também, que possamos ser homens de verdade, homens de governo, que possamos estar aqui sendo homens que representam o reino, homens que o nosso Abba Pai fica orgulhoso, homens de Deus. Amém? Glória a Deus, shalom, shalom. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos sempre com nossos estudos através do canal do YouTube, Rio da Palavra, estudo comigo, com a nossa irmã Ellen Lai e com a nossa irmã Alane Mota. Que possamos avançar e buscar cada dia mais. Shalom, shalom, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.